Essa aqui é interessante também, ó. 2022/2. Duas cargas elétricas pontiformes idênticas, tá? Aqui já mostra, tem a mesma carga, é o que importa. De intensidade Q, cada uma tem a carga Qzinho, estão inicialmente separadas por uma distância Dzinho. Tal que a força elétrica aqui, entre elas possui intensidade igual a Fzão, como mostra a figura. Tá aqui, ó. Por que tem um Fzão em cada uma? Você sabe me dizer? Porque é uma força de interação. Essa carga puxa essa com esse F e essa carga puxa essa aqui da direita com esse F. E aqui está a distância entre elas. Essas cargas são então aproximadas gradualmente até que a distância entre elas diminua para d/2, metade do que era antes. O gráfico que melhor representa a variação da força elétrica Fl entre as cargas durante esse processo de aproximação é... Então, primeiro vamos calcular para qual valor ela tem que ir, né? Ela começa no valor F e aí ele vai de D para D/2. Então, observe, vamos ver esses gráficos aqui. Ele é da força elétrica no eixo vertical e o raio no eixo horizontal. Só que observe que o raio ele cresce da esquerda para a direita. E essa questão ela começa no D e depois vai para o D/2, gradualmente. Então, você tem que perceber que para essa questão, eu estou andando no gráfico da direita para a esquerda. Estou indo do D para o D/2. Então, os gráficos eu tenho que lê-los nessa questão. Eu acho que fica talvez melhor, não sei. Vou ler dos dois jeitos, mas entenda que, pelo enunciado da questão, eu estou fazendo esse sentido, da direita para a esquerda. Eu estou indo inicialmente de uma distância D para uma distância D/2. Tá certo? Então, eu estou começando daqui e indo para lá. Agora, então, vamos ver que valor aí tem que estar aqui no D/2, porque a letra A fala que tem que ser F/4. Aqui é 4F. 4F, F/4, 4F. Primeira coisa então, que eu vou fazer é calcular quanto vale esse F depois, chama de F2. Primeiro vamos ver que o F1, ou F original, ele é calculado... vamos colocar a equação aqui. Força eletrostática entre duas cargas de interação, né, entre duas cargas elétricas. A equação que determina a força elétrica, a força eletrostática entre duas cargas elétricas é K, que é a constante eletrostática do meio em que elas estão, vezes o módulo de uma das cargas, chamada de Q1, vezes o módulo da outra carga, é uma força de interação entre duas cargas, dividido pela distância entre essas duas cargas elevado ao quadrado. Beleza? Pronto, é isso que eu preciso aqui. Então, vamos lá. Então, a força elétrica original, que ele chamou de F, é o K dessa região, não sei quanto é, chama de K. O módulo de uma das cargas, as duas cargas são iguais a Qzinho. Então, o módulo vai dar o próprio Qzinho. Então, vai ser Qzinho vezes Qzinho, dividido por Dzinho, que é a distância original, elevado ao quadrado. Portanto, o F ele vai ser igual a K, Qzinho vezes Qzinho dá Qzinho ao quadrado, sobre Dzinho ao quadrado. Aí você guarda essa informação. O novo F, chamado de F2, vai ser do mesmo K, porque está no mesmo meio. As mesmas cargas, Qzinho e Qzinho, só que a distância agora vai ser D sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar, tentar colocar mais alto aqui, K, Qzinho ao quadrado, e D sobre 2 ao quadrado, dá quadrado de cima e quadrado de baixo. Você leva os dois fatores aí ao quadrado, de cima e o de baixo, né? O D e o 2. E agora você vai, vou colocar só igual aqui, pegar o de cima, K quadrado, multiplicar pelo inverso do de baixo, que é 4 sobre Dzinho ao quadrado, e você vai ter então que o F2 ele é 4 vezes K Qzinho ao quadrado por Dzinho ao quadrado. Por isso que eu mandei guardar essa informação. Observe que o K Qzinho ao quadrado por Dzinho ao quadrado é o F antigo. É o F antigo isso aqui. Ó. Portanto, você pode afirmar que F2 é 4 vezes o F antigo. Ou seja, quanto menor a distância, maior é o F. O que era de se esperar, já que a equação da força eletrostática, então nem precisa fazer a conta exatamente, né? É K, como eu falei, módulo de Q1, módulo de Q2,
pela distância ao quadrado. Como nessa questão do antes para o depois, toda essa parte aqui não varia, o K é a constante eletrostática daquele meio e o meio não foi alterado, as cargas não vão ser trocadas, então essa parte toda é uma constante. Portanto, força eletrostática e distância ao quadrado são inversamente proporcionais. É natural que, se eu então diminuir a distância, a força cresça muito, já que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Observe que bastou diminuir a distância pela metade para que a força fosse multiplicada por 4. Aqui eu meio que provei isso, mas quem já está esperto com as equações já poderia ver que já daria para eliminar então a letra A, que fala que ele vem para o D sobre para F sobre 4, né? E dava para eliminar também a letra D, que também fala que ela decresce quando você decresce a distância. Mas não, quando você decresce a distância de D para D sobre 2, tem que crescer o gráfico. Ou seja, da direita para a esquerda, o gráfico tem que subir. A questão agora entre B, C ou E é se ele sobe da direita para a esquerda, hein? Por isso eu estou falando assim da direita para a esquerda, ao contrário do que a gente acostuma a ler. Então, foca, tá? Porque eu estou falando do antes para o depois. Daqui a pouco eu vou ver do depois para o antes, seria afastando, para até entender melhor o gráfico. A questão é, lendo da direita para a esquerda, o gráfico tem que subir linearmente. Linearmente é quando duas grandezas são diretamente proporcionais, que as coisas acontecem linearmente, né? Seria quando você tem um valor, uma reta decrescente, né? Tem que estar multiplicando a variável diretamente proporcional. Isso aqui é do tipo y igual a x mais b, né? Onde o a é menor que zero. Teria que ser desse tipo. O problema é que a função da força pelo deslocamento, força eletrostática, é como se fosse y igual a k, que é uma constante, pela distância, que seria o x, né? Quem está variando aí no eixo x ao quadrado. Então, não é de uma reta. Ela é essa equação aqui, pode ver que é desse formato. A força elétrica é o y, pode ver que ela está no eixo y. E o r, que seria a distância, é o eixo x. Então, esse aqui, o d, é o x. E isso aqui não varia de um caso para o outro. Ainda é uma constante k, ou azinho, se você preferir chamar. Que nem é o azinho do ax mais b. Então, essa função da força elétrica em relação à distância entre as cargas é uma função em que y é inversamente proporcional ao quadrado de x. E uma reta teria que ser diretamente proporcional a x elevado à primeira. Então não pode ser linear, não pode ser decrescente à medida que a distância aumenta, ou crescente se você pegar diminuindo a distância. Não é um crescimento linear. Então a B está fora. A E e a C eu acho que podiam confundir mais, porque as duas são curvas, só que uma é uma curva meio que de bandinha para baixo, e essa aqui é uma bandinha para cima, né? Como que eu sei? Duas maneiras. Você saber, meio que decor, já por ter estudado muito essa parte de função, quando a inversa é proporcional ao quadrado, que quando uma grandeza é inversamente proporcional ao quadrado da outra, você tem aí uma hipérbole cúbica, tá? Que é com esse formato, com a concavidade assim para cima, né? Seria se você continuar aqui, seria concavidade para cima. Ela não é, aqui está parecendo que ela está quase chegando a zero, como se tivesse, na verdade ela seria mais aberta talvez, mas enfim, dá para ver aqui a diferença entre um e outro, tá? Então você já marcaria a alternativa E. Um jeito é esse. Você sabe que quando uma grandeza vai ser proporcional ao quadrado da outra, que acontece muito na física, né? Em força gravitacional, em força elétrica. Você tem aí o gráfico de uma hipérbole cúbica que tem esse formato. Beleza. Então seria a letra E. Outro jeito, talvez mais intuitivo, você não tem que saber de cor, essa ideia de hipérbole cúbica, até porque é uma coisa pouco cobrada, mas é escopo de ensino médio, até onde eu sei. Você poderia observar o seguinte: basta ver que com a diminuição da distância por 2, a força foi aumentada por 4. Então, ela varia, vamos dizer assim, ela cresce muito mais rápido do que vai para a direita. Aqui vamos pensar da esquerda para a direita, fica melhor. Vamos pensar um pouquinho da esquerda para a direita. Se eu diminuo a distância pela metade, a força cai 4 vezes. Ou seja, ela decresce muito rápido. Então, esse gráfico mostra um decrescimento rápido, mais rápido que o D. Se os dois caíssem na mesma proporção, seria uma reta. Esse caso aqui é quando, na vertical,
decresce muito mais velozmente do que na horizontal. Esse caso é o contrário. É quando, se você olhar agora da esquerda para a direita, esse aqui, ó, se você olhar, à medida que você vai avançando o D aqui, ó, no início, ele vai decrescendo muito pouquinho no Y, quase não muda, ó. Então aqui, esse gráfico está mostrando uma função que, para variações, o D varia muito mais rápido que o X, varia muito mais rápido que o Y. Você aqui precisaria mover muito o D, no início pelo menos, ó, porque só no final tem uma queda rápida. Aqui você varia muito o D, chegou num D aqui, que seria metade do caminho, e ainda o F não caiu quase nada. Ou seja, o F está caindo lentamente à medida que a distância aumenta. Só que, como tem que cair ao quadrado da distância, o F tem que cair rapidamente à medida que a distância aumenta. Só para distâncias muito grandes é que essa queda vai diminuindo. Mas para distâncias pequenas, ele tem que cair bruscamente. Pode ver que quando pela metade ele já caiu. Se você duplica o D, que é vindo da esquerda para a direita, ele cai 4 vezes, vai do 4F para o F, voltando à questão aqui do depois para o antes. Então é um jeito mais intuitivo de ver que quando há uma grandeza, o Y, a ordenada, é inversamente proporcional ao quadrado da abscissa, basta eu mexer um pouquinho a abscissa que a ordenada cai muito. Então tem que ter uma queda brusca inicialmente. Tá? É um jeito de pensar. Gabarito, letra E.